Muito bem, boa noite então a todos. Dando continuidade então ao assunto que nós estávamos tratando no nosso último encontro, naquela videoaula que eu havia apresentado para vocês, então nós vamos, que foi tratado, foi abordado o contexto da história da agricultura num plano mais geral, né? Num plano, vamos dizer assim, mais mundial. E depois naquele material que eu entreguei também, que eu enviei junto, havia também um aspecto mais voltado para a questão do Brasil, da época da colonização. O que nós vamos buscar entender agora, refletir nesse momento, na aula de hoje, tá? Nós vamos ter como base um artigo, tá? Publicado por dois estudiosos, dois autores da área, tá? Que é o Oderich e o Miguel, tá? Esses dois autores, eles vão fazer uma pesquisa a nível de Rio Grande do Sul, nas diferentes áreas do Rio Grande do Sul, né? Eles vão fracionar o Rio Grande do Sul em áreas e vão fazer um estudo específico em cada uma delas, para identificar de maneira com mais exatidão, vamos dizer assim, tá? Como que se deu a evolução dos sistemas agrários, tá? Como que a agricultura ela se tornou o que ela é hoje? Quais foram os passos? Quais foram as transformações que foram ocorrendo? O que foi, que sucessões foram ocorrendo ao longo do tempo para que uh, a configuração da agricultura, como nós vemos hoje, como nós a percebemos hoje, se consolidou da maneira que nós a percebemos. No artigo que eu vou abordar agora para estabelecer esse estudo, de maneira bem específica, eles vão abordar a região noroeste, o Alto Uruguai, de maneira os casos estudados, tá, vão ser principalmente na região de Frederico, tá, municípios ao redor de Frederico. Mas esse estudo, essa caracterização dessa área, ela equivale ou ela corresponde, né, de maneira geral para o noroeste gaúcho, ou seja, aonde nós aqui em Sarandi, outros muitos municípios da região estão inseridos, ok? Então é interessante o estudo muito pormenorizado que eles fazem, e eu vou deixar anexado para vocês também o artigo, para que vocês façam uma leitura, de como eles desenvolvem essa perspectiva, de como eles desenvolvem esse estudo sobre, tá, os sistemas agrários no Noroeste Gaúcho. Ok? Então vejam só, como é que nós vamos. Como é que vai ser entendida, então, essa evolução dos sistemas agrários no Noroeste? Primeiro, o primeiro sistema agrário, tá? Embora muito rudimentar, muito básico ainda, tá? É o sistema agrário indígena, tá? Onde basicamente vão se situar ali as tribos, né? Os Gês e os Tupis-Guaranis, tá? Um segundo sistema agrário que vai configurar, o que vai se configurar nessa nossa região, é o que eles vão denominar de sistema agrário caboclo, tá? Que vai ter, a gente vai caracterizar na sequência, né, a agricultura queimada, a ideia do autoconsumo, a ideia do extrativismo, principalmente da erva mate, tá? E o interessante de notarmos aqui é que esses sistemas agrários, eles vão deixando heranças, eles vão deixando as suas marcas que, se nós olharmos com cuidado, tá, as configurações sociais, as configurações antropológicas hoje do homem do campo, em muitas localidades, nós vamos ainda perceber heranças desses sistemas agrários mais antigos, tá? Na sequência, nós vamos ter o que se conhece aqui também por sistema agrário colonial. Tá? E aqui já se começa a colocar algumas datas, né? Mais ou menos 1820 a 1900, o sistema agrário colonial. Ele é caracterizado, então,
pela colonização, né, pela ocupação territorial, vamos dizer, acho que é mais correto utilizar essa expressão, né, primeiramente dos alemães, né, em 824, tá, e 50 anos depois, né, os italianos em 1875, que começam a chegar nessa região noroeste. Nós vamos fazer um estudo no próximo momento, que é a chamada segunda colonização, né, dos italianos. É caracterizada então aqui a questão da queimada e a utilização da tração animal leve, tá? Policultura, uma herança vinda desses colonizadores europeus também, a questão de diversificar, né? O berço, né? A gênese, né? Da questão da agricultura familiar também. Basicamente produção para o autoconsumo e baixíssimos excedentes, ou seja, se produz muito pouco para que se gere excedentes, ok? E na sequência, o sistema colonial contemporâneo, tá? Que vai ali dos anos 1990 até 60, 70, tá? Que temos uma faixa de tempo ali que varia mais ou menos de 60, 70 anos. Continuamos ali com a atração animal leve, com a policultura familiar, consumo e alguns produtos comerciais e o êxito, enxame de agricultores familiares. Tá? Aqui se começa a ter aquela mobilização, aquela debandada também da agricultura familiar, ou seja, a busca por novas frações de terra, né? Que caracterizou também esse momento histórico. E por fim, o sistema agrário contemporâneo, que ele é caracterizado aqui por um elemento que requer muitas ponderações, né? A chamada Revolução Verde, tá? Se configura aqui duas modalidades então distintas. Os autores, né, eles vão dizer aqui nesse período, a partir dos anos 60, 70, passa a se configurar duas maneiras diferentes de se produzir no campo, ou de maneira familiar, onde com uma policultura, com uma integração agroindustrial, tá? E também o que eles vão denominar ali de uma agricultura patronal, de uma agricultura de maior porte, com muito mais especialização, naquele contexto muito mais usos dentro daquele contexto da época, tá? Das tecnologias da época, grandes extensões de lavouras e uma produção mais voltada para a questão da monocultura. Então, essa sucessão de sistemas agrários, nos conduziram ao que nós temos hoje aqui no chamado sistema agrário contemporâneo, tá? Que é o que nós temos atualmente. Para se chegar nessa configuração atual, tá? Nós temos que entender a sucessão de momentos que ocorreram, tá? Como eles ocorreram, por que eles ocorreram e qual é a carga hereditária que cada um deles proporcionou para o momento atual. Tá? E é isso então que nós vamos tentar ou buscar identificar nesse momento. Ok? Primeiro, então, aqui, né? Vejam que aqui o sistema colonial ele ficou nessa tabela ele ficou incluído apenas em um elemento, tá? Então são quatro sistemas diferentes, tá? O indígena, que se datou aqui até os anos de 1890, tá? O sistema caboclo de 890 até 930, o sistema colonial de 930 a 970 e o sistema atual a partir dos anos 70. Tá? Então vejam só, como é que cada um desses sistemas se caracterizavam, tá? Como é que eles se moldavam. Quando o sistema indígena ele se instala, tá? Ou ele começa a poder ser estudado do ponto de vista da vegetação, como é que esses agricultores, né,
os indígenas, no caso, tá? Como é que eles, que tipo de vegetação eles dispunham ali, tá? Então, basicamente, florestas primárias, tá? Florestas primárias. No nosso caso aqui, né, a Mata Atlântica, né? O sistema caboclo, nós vamos ter aqui florestas primárias, áreas aqui está exposto aqui como irisórias de vegetação pioneira, ou seja, vegetação implantada por esse sistema caboclo, tá? E quando se fala implantada, aqui nós vamos ter a implantação em algumas áreas, em algumas regiões que ainda hoje, né, a gente pode caracterizar na nossa região, municípios da nossa região, com a questão da erva mate, tá? Embora ela seja considerada a planta nativa também, tá? Mas ela conseguiu ser domesticada para ser para conseguir servir de produção para esses agricultores, tá? Matas secundárias ou então cultivadas. O sistema colonial, então, né, a partir de 1930 vai se ter uma aceleração das substituições das áreas, das áreas de florestas por lavouras. Tá? Uma aceleração, porém ainda, né, nada comparável ao movimento acelerado atual, né? Porque os mecanismos para fazer essa substituição da mata existente, né, a tecnologia existente, as ferramentas existentes, elas eram bastante precárias ainda, né? E no sistema atual, então, nós vamos ter predomínio das lavouras anuais e pastagens e uma insignificância, uma redução muito grande das florestas primárias. Quando se fala aqui em florestas primárias, nós vamos levar em consideração aquelas florestas que não sofreram uma ação danosa do homem, tá? A floresta in natura, que vai se regenerando, mas sem a atuação do homem. Então vai ter áreas muito pequenas desse tipo de vegetação ainda, tá? Quais eram as principais atividades agrícolas, tá? Quando se fala em sistema indígena, tá? E eles classificaram ele como um sistema agrícola, né? Que tipo de atividades agrícolas nós vamos ter com os indígenas aqui, tá? Basicamente, caça, pesca, coleta, tá? Aí eles vão elencar aqui a questão da erva mate, pinhão, frutas, o mel, a agricultura de coivara, tá? O milho, o inhame, o feijão, a mandioca, a batata doce, tá? O sistema caboclo, nós vamos partir aqui para uma agricultura de subsistência, tá? Com coleta de erva mate. Aqui se começa, né, a utilização bastante ou mais incisiva, tá, da erva mate na nossa região. O sistema colonial, então, ele vai adotar um sistema de policultivo de autoconsumo e comércio, ou seja, vamos plantar para subsistência e a sobra nós vamos comercializar quando ela houver, tá? Grãos, cereais, frutas, batata, mandioca, extração do comércio de madeira, a madeira que ela começa a ter um valor, tá? Para as edificações que esses agricultores ou esses colonos, né, esses que vêm ocupar essa área, eles têm uma tecnologia, uma maneira de construir diferenciada própria, né, e a utilização da madeira também bem própria deles, criação de animais de trabalho, consumo e comércio, tá? Ou seja, atração animal para poder ter uma produção agrícola mais efetiva, tá? A questão dos suínos, enfim, tudo aquilo que atendesse a demanda de proteína lá da família e também que pudesse atender o mercado quando aí surgir sobra, né? E no sistema atual, um monocultivo de grãos e cereais, produção industrializada de suínos e aves, né, as integrações, como vocês bem sabem, policultivo de alto consumo para o comércio, tá? Vamos ter aqui a ideia agora do monocultivo para extensões maiores e do policultivo, como vimos anteriormente, para as áreas menores, tá? Enfim, as organizações de feiras, os pequenos agricultores, tá? Então você planta uma diversidade de produtos, semi-industrializa eles, quando não existe agroindústria, quando existe agroindústria, você faz a industrialização desses produtos, né, para agregar preço e fazer a venda dos mesmos, tá? Modo de artificialização do meio, tá?
Os indígenas eles tinham uma apropriação chamada aqui de direta, né? Lá da uma apropriação direta dos meios de produção, tá? E a chamada agricultura de coivar.